livro de Reis, capítulo 6, versículo 33. Falava o rei Jorão, ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse ao rei, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Queridos irmãos, eu não sei se vocês entenderam exatamente o que o texto bíblico disse. Graças a Deus ninguém disse amém aqui nessa noite depois da leitura bíblica. Né? Amém, amém agora, né? Amém a minha afirmação ou amém o texto bíblico, né? Meus queridos irmãos, porque não dá para dizer amém a esse texto que nós acabamos de ler? Porque amém significa eu concordo com isso. Exatamente, esse texto aqui tem que dizer misericórdia. Vamos tentar entender o que está acontecendo. O rei Jorão tem um background espiritual complicadíssimo. Nós já estudamos um pouquinho dele aqui na exposição que estamos fazendo no segundo livro de Reis. Ele vem de uma família complicadésima. Talvez nenhum rei e nenhuma rainha tenham sido em Israel tão perversos nas suas intenções e nos seus cultos como foi esse casal que era o pai de Jorão. Os reis, vocês provavelmente já ouviram falar deles. Acabe e a rainha Jezabel. Jezabel era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza. Mulher complicadíssima e com um background espiritual complicadésimo. Por quê? Porque ela vem dos Sidônios, ela não é judia. Esse rei se namorou, se apaixonou por essa menina muito bonita, e essa menina, ela era macumbeira, ela era feiticeira da pesada, uma mulher muito bonita, uma personalidade extremamente forte, e essa mulher, o que ela fez? Quando ela veio e assumiu o reinado em Samaria, lembra-se que isso aqui é o reino do norte, quando ela assumiu o reinado em Samaria, ela trouxe todos os objetos de culto com ela, todos, e ela fez em Israel uma coisa absolutamente impensada. Ela fez um templo para Baal Zebub, que literalmente traduzido seria o deus das moscas, e ela fez esse templo e ela colocou os adoradores. Ela tinha uma influência política muito grande e ela aparelhou o Estado, já ouviram essa expressão? Só que aqui ela aparelhou espiritualmente o Estado. Ela nomeou os seus sacerdotes. Elias teve uma disputa com esses sacerdotes, 850 deles, de uma vez só. Ela aparelhou esses sacerdotes, fez o templo, e ela começou a ter uma perseguição sistemática contra os profetas de Deus, contra o culto a Jeová, contra o culto ao Deus de Israel. Quando o rei Jorão, seu filho agora, que assumiu o reinado quando o pai morreu, porque o pai morreu, aí veio Acasias. Acasias foi o filho imediato, o primogênito, mas Acasias reinou muito pouco tempo, porque ele caiu de um telhado do palácio, e quando ele caiu, ele procurou, chamou mensageiros e mandou lá para os Sidônios, para perguntar aos deuses lá da terra, onde a mãe dele tinha vindo, para perguntar para ele se ele seria curado ou não. Antes que eles chegassem lá, a Bíblia diz que Elias se interpôs a esses mensageiros e disse, vai dizer ao teu rei, pergunta ao rei se não existe rei em Israel, para ele ir atrás do Baal Zebub, o deus das moscas. Vai agora, diga para ele que por causa dessa atitude dele vai morrer, ele não vai sobreviver. E Acasias morreu, reinou pouco tempo, aí Jorão, esse rei, ele assume o lugar. O problema é que Jorão, ele tem esse background espiritual muito complicado, e ele tem uma birra com Deus. Se você é um leitor atento das Escrituras Sagradas, e talvez se você nunca tentou para isso, vale a pena tentar, porque no versículo 33, a Bíblia diz que quando o mensageiro vem trazer a palavra ao rei do que está acontecendo, e as coisas estão muito complicadas no reinado dele, por quê? Porque os sírios começaram a dominar Israel e fizeram um cerco à cidade de Samaria. E esses sírios ficavam ali do lado de fora, e eles não deixavam ninguém entrar nem sair. Ora, se você conhece o sistema de uma cidade fortificada, um sistema de uma cidade fortificada é o seguinte, aquelas pessoas que estão dentro não têm autossubsistência, e a tendência delas é morrer em pouco tempo de fome, ou se entregar, ou se render. Era o que o rei queria que acontecesse. Mas o povo de Deus foi insistindo, o povo de Israel foi insistindo, e este rei agora, ele ouviu uma notícia trágica, que uma mãe tinha pego o seu próprio filho e matado e comido. Isso chocou Israel. E ele ficou muito indignado com esse negócio, ele disse, vou matar o profeta de Deus. Quando ele está falando desse negócio, chegam os mensageiros, e quando os mensageiros chegam, olha o que ele fala. Ele diz, eis que este mal,
Essa situação política que nós estamos, situação econômica, ela vem de Iavé. Por que você sabe disso? Porque no versículo 33, a palavra Senhor, se você está com a Bíblia, eu não sei se nos tablets reflete isso aí, mas aqui na Bíblia aparece aí Senhor, toda ela com letra maiúscula. Já viram isso aí? Já tentaram desse detalhe? Quando aparece toda vez a expressão Senhor, toda ela em letra maiúscula, significa que a palavra que acontece aqui é do nome mais sagrado de Israel, do rei de Israel, do Deus de Israel, chamado Iavé. O que nós temos aqui é o seguinte, ele está dizendo: eis que este mal procede de Iavé. Ele é seguidor de Baal. Eis que este mal procede de Iavé. Que mal, que mais poderia eu esperar de Iavé? Eu não espero nada de Deus. O que eu posso esperar do Deus de Israel é uma desgraça para a minha vida. Tudo que ele me faz é para arrebentar. Deus nunca me trata com misericórdia e com graça. Toda vez que Deus intervém na história é para me arrebentar. Eu não posso esperar de Deus nenhuma coisa além disso. Meus queridos, o que Jorão está refletindo aqui é alguma coisa extremamente densa. O que é pior é que isso pode ser o sentimento do nosso coração, por incrível que pareça, de gente crente inclusive, que olha para a divindade, que olha para o Senhor, olha para Iavé, olha para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas a gente olha para ela, para esse Deus Trino, com desconfiança. Eu não posso esperar nada bom de Deus. É isso que ele está dizendo. O que eu posso esperar de bom de Deus? E o pior, meus queridos, é que isso é um sentimento que a gente chama de adâmico ou luciférico. Por quê? Porque quando Lúcifer, Satanás, entra na história humana, lá em Gênesis capítulo 3, para sugerir a Adão e a sua esposa, o diálogo que ele mantém com os nossos primeiros pais, por isso é adâmico, é um diálogo muito interessante. Porque Satanás chega e fala o seguinte: o que foi que Deus disse para vocês? E eles disseram: nós podemos comer todos os frutos do Éden, mas menos essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Satanás dá uma gargalhada e fala assim: tá certo, é óbvio que ele faria isso. Sabe por quê? É certo que vocês não vão morrer. Deus constrói o universo dele em cima de mentira. Vocês é que acreditam em Deus. Olha a sugestão satânica. Segunda coisa que ele fala: Deus não quer competidor. Por isso que ele não está querendo que você coma do fruto do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a ele. Então Deus está mal intencionado com vocês. Deus não joga limpo com vocês. Deus não permite que vocês comam para que vocês não se igualem a ele. Vocês não estão percebendo, não? Terceira coisa: Deus constrói o universo dele em cima da tirania e da mentira. Porque ele está dizendo não é verdade para poder controlar vocês. É por isso que Deus faz isso aí. O que vocês podem esperar de bem de Deus? Deus está mentindo para vocês. Deus não joga limpo. Deus está mal intencionado. Este é o sentimento que Jorão tem aqui nesse texto, meus irmãos. Exatamente esse é o sentimento dele. Quando a notícia vem, ele diz: eis que este mal vem do Senhor. O que eu poderia esperar de bem de Deus? O pior, como eu disse para vocês, é que nós estamos muitas vezes vivendo esse problema. Nós temos uma séria desconfiança com Deus e transformamos Deus no nosso inimigo mortal. E é interessante porque mesmo pessoas cristãs podem e eventualmente mantêm uma relação de profunda suspeita com Deus. Eu vou tentar mostrar como isso é verdade. O que acontece quando nós temos uma relação de suspeita com Deus? Alguns episódios da vida do rei Jorão mostram-nos essa animosidade que ele tem com Deus, essa hostilidade que ele tem contra o Deus de Israel. E quando isso acontece, meus queridos irmãos, alguns pontos surgem na nossa vida. A primeira coisa é que nós começamos a culpar a Deus pelos nossos erros. Volta um pouquinho a Bíblia aqui para você ver. Olha, no capítulo 3, nós temos uma guerra. Jorão, rei de Israel, se junta com Josafá, rei de Jerusalém, portanto rei de Judá, para guerrear contra os moabitas, porque os moabitas deixaram de pagar tributos ao rei de Israel. E lá está o rei Josafá, que é um rei piedoso, e Jorão, que é esse rei que hostiliza a Deus e que não gosta de Deus. E eles planejam toda a estratégia de guerra e vão para o deserto. Depois de 7 dias, surge um problema basicão no deserto.
Qual é o problema? Falta água. Ele não tem água para os cavalos dele, não tem água para os guerreiros dele, não tem água para eles. E a situação está tão tensa, tão louca, que eles descobrem que Eliseu, o profeta, está no meio deles. E Josafá, que é o rei justo lá de Judá, diz, vamos chamar esse homem aqui, porque ele é profeta de Deus. E quando Josafá aparece, a manifestação de Jorão é impressionante, porque Jorão chega para ele e começa a falar. Olha aqui no versículo 3:13, ele disse, o Senhor, na parte final, o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos do rei de Moabe. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus quis sacanear com a gente. Foi isso que ele fez uma armadilha para nós. Agora, para aí, esse erro aqui é de Deus ou é erro dos homens? Porque eles vão para a guerra, eles não planejam que indo para o deserto eles vão precisar de água, eles não planejam onde é que eles podem ter as fontes em que eles vão beber, onde vão saciar a sede dos seus animais. No entanto, o que o rei fala aqui? Fala, nós viemos aqui porque Deus trouxe a gente para matar a gente aqui. Não! Sabe por que vocês estão em apuro? Sabe por que vocês estão em apuro? Porque vocês, antes de virem para cá, não perguntaram a Deus se Deus queria que vocês viessem. Vocês não fizeram um plano estratégico bom. Vocês não avaliaram bem as circunstâncias. E agora vocês estão nesse buraco que vocês estão. Eu tenho visto nitidamente, meus queridos irmãos, pessoas de igreja fazendo isso. Eles fazem alianças sem perguntar a Deus. Eles fazem planos sem perguntar a Deus. Eles não oram querendo saber a vontade de Deus. Fazem negócios mal feitos, que de cara a gente olha assim e diz assim, vai quebrar a cara. E depois, quando as coisas dão errado, Deus não me abençoa nunca. Não, nem Deus te abençoa não, meu querido. Você é que é ruim de planejamento. Então pare de culpar a Deus e de ser vítima dos seus erros e desacertos. Você é culpado. Mas quando você tem uma relação de hostilidade para Deus, você começa a culpar a Deus. Foi o que o rei Jorão faz aqui agora. Ele diz, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer. Deus trouxe, você nem queria saber de Deus, você nem quer saber de Deus, você nem ora a Deus, você nem adora a Deus. Para com essa bobagem. Deus não é culpado do buraco em que você se meteu. Para de hostilizar e achar que Deus é teu inimigo de atitudes, gestos translocados e bobos seus. E tome responsabilidade na sua vida. Gente, eu tenho visto tanto isso acontecendo. E Deus é culpado do mal que eu fiz. Não é muito interessante esse negócio? E você sabe que a Bíblia Sagrada nos diz sobre isso? Provérbios capítulo 19, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. A estutícia do homem perverte o seu caminho. Gente tola vai ficar enrolada, vai ficar confusa. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Agora ele fica com raiva de Deus. A estutícia é de quem? Do homem. Ele se perverte pela tolice, pelas decisões pecaminosas erradas e os seus desacertos, e culpa a Deus. E a raiva dele é com Deus. É isso aqui que o rei Jorão está fazendo. Então, meus queridos, quando você vê Deus como seu inimigo, a tendência sua é exatamente isso. Você culpar a Deus pelo seu erro. É a primeira coisa que a gente percebe aqui. É o mau negócio, é o casamento mal feito, as alianças mal feitas, sem orientação de Deus. A gente desobedece, que é a bênção de Deus, e aí vai tentando viver dessa forma, e Deus não tem nada a ver com isso não. Esse é problema seu, você que fez isso. Então é melhor você confessar seu pecado, e começar a pedir, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda a ser sábio, me dê sabedoria, porque meu coração é tolo, eu só tomo decisões erradas, eu preciso de sabedoria e graça para poder ir adiante. Pare de culpar a Deus. Segunda coisa, quando você vê Deus como seu inimigo, você se torna uma pessoa incapaz de agradecer e louvar a Deus. Por quê? Porque louvor, meus queridos, e gratidão é coisa do coração. Você sabe a crise que eu tenho com questão de louvor. Eu tenho uma crise com louvor muito grande. Hoje eu vivo vocês cantando coisas tremendas aqui a Deus. E eu espero que vocês tenham cantado realmente sabendo e pensando no que vocês estavam cantando. Porque a gente diz determinadas coisas para Deus que a gente não quer. A gente diz às vezes que quer santidade, mas a gente não quer santidade coisa nenhuma. A gente diz que quer louvar a Deus, mas o nosso coração está com raiva de Deus. Eu não quero santidade, não quero louvar a Deus, não gosto de Deus. A gente diz que a gente está agradecido, mas a gente está se achando vítima de Deus no processo todo. Então, meus queridos irmãos, quando nós começamos a viver com essa relação de hostilidade com Deus, uma das coisas que acontece é que nós não somos capazes de agradecer a Deus, e nem de glorificar a Deus. E é isso que acontece com o rei Jorão. O rei Jorão, ele vai para o deserto.
depois daquela experiência de que eles estão quase morrendo, sabe o que acontece ali no deserto? Uma coisa maravilhosa. Eliseu profetiza que vai acontecer uma coisa sobrenatural, e acontece. No meio do deserto, no outro dia, começa a surgir fontes de água, de uma forma inesperada. Ora, o rei Jorão, o que deveria fazer? O rei Jorão deveria voltar-se e dizer, gente, vamos fazer agora um culto a Deus, ao Deus de Israel. Yahvé, eu quero reconhecer que o Deus de Israel é o Deus que resolve nossos problemas, nós temos que nos voltar para Ele, vamos nos converter a esse Deus que se manifestou com tão grande poder entre nós. Sabe o que ele faz? Nada. Por quê? Porque ele não tem gratidão. Ele não reconhece Deus em nada do que Deus faz. Ele tem raiva de Deus, Deus é inimigo dele. No capítulo 5 de Reis, nós vamos ver um outro episódio. O rei Ben-Hadad da Síria manda o comandante dele, Naamã, para ir lá em Israel, porque ouviram falar de que em Israel havia um Deus que era capaz de curar a lepra de Naamã. Quando Naamã traz a carta de Ben-Hadad e entrega nas mãos do rei de Israel, a Síria era um poderio militar muito maior do que Israel. E o rei disse, olha, eu estou mandando o meu comandante querido aí, por favor, trata de curar ele da lepra. Ora, lepra não tinha cura? Sabe o que o rei Jorão, esse rei que nós estamos falando dele hoje, sabe o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele rasga as roupas no gesto desesperado, e diz, esse rei da Síria está querendo um pretexto para guerrear contra nós, eles vão arrebentar com a gente. Aí Eliseu ouve, Eliseu manda um recadinho lá para o rei, que não gosta dele e não gosta de Deus, diz, ora, manda esse homem aqui porque eu quero que ele reconheça que há um Deus em Israel. E a Bíblia diz que o rei vem, que o comandante vem com todo o seu aparato e chega diante de Eliseu, e Eliseu cura Naamã. Nós já falamos desse episódio aqui no texto anterior. De uma forma miraculosa, Naamã é curado. Ora, a notícia ecoou lá no palácio. Deus realmente se manifestou de forma graciosa. O Deus de Israel, mais uma vez, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus das alianças, esse Deus se manifestou. O que Jorão deveria ter feito? Se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria, conclamar todo o povo de Israel e dizer assim, gente, nós vamos voltar para o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o Deus que resolve nossos problemas. O que foi que Jorão fez? Nada. Sabe por quê? Porque Jorão não tem relação boa com Deus, ele tem relação de ódio com Deus. Deus é o inimigo dele, Deus é o opositor dele, Deus é alguém que se coloca contra ele. Meus queridos irmãos, quem não reconhece Deus como companheiro e aliado, começa a criar uma relação de hostilidade e animosidade contra Deus, achando que Deus está conspirando. E por isso você não tem gratidão. Gratidão tem a ver com o coração, gente. Gratidão tem a ver com aquele homem, aquela mulher, aquele moço, que diz assim, tudo que eu tenho é de Deus, então eu vou louvar a Deus. É por isso que eu faço as coisas para Deus, porque Deus me ama, porque Deus me redimiu, Deus me salvou, eu estou grato a Deus, então eu vou glorificá-lo. Aí sim, aí surge louvor, aí surge gratidão. Caso contrário, não tem jeito. Você vai tentar enrolar, você vai fazer representações, você vai levantar as mãos, você vai cantar, você vai acompanhar a banda, mas seu coração não está nem aí para esse negócio, você não tem nada a ver com isso aí. E isso é muito perigoso para o nosso coração. Terceira coisa, meus queridos, que acontece, é que quando a gente considera Deus como inimigo, a gente tem uma relação constante de suspeita. O tempo todo você vai ficar imaginando que Deus pode pegar você ali. E como eu, de vez em quando a gente dá uma pisadinha na bola, é uma animosidade aqui, uma insensibilidade aqui, um pecado mais grosso aqui e tal. Aí você fala assim, Deus vai me punir. Vai, é claro que Ele vai, né? E você cria uma relação de suspeita. É isso aqui que nós vemos agora com o rei de Israel. Ele diz, o que mais que eu posso esperar do Deus de Israel? O que mais eu posso esperar de Yahvé? Eu não posso esperar mais nada, Deus só faz o mal para mim. Eu crio uma relação de suspeita com Deus, de Deus eu só posso esperar o mal, e eu culpo a Deus, eu fico irado com Deus. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero ter a liberdade de contar uma experiência minha. Eu, durante muito tempo na minha vida pessoal, de adorador, de gente crente, né, desenvolvi hábitos de oração, hábitos de leitura da Bíblia, hábitos de reflexão, de meditação. Isso são coisas que fazem parte do meu cotidiano, porque eu entendo que a vida cristã, ela envolve essas coisas, né? Ler Bíblia, orar, adorar a Deus, ir para o culto, participar da ceia, essas coisas todas acontecem no meu coração. E eu sempre fiz isso aí.
né? Algumas vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, algumas vezes umas lutas tremendas na oração, algumas vezes com dificuldade para ler Bíblia, mas insistindo na presença de Deus, querendo estar na presença de Deus. Mas um dia eu descobri uma coisa muito estranha no meu coração. E foi uma coisa muito forte, estranha. Eu comecei a perceber o seguinte: Deus tinha me abençoado, Deus estava me abençoando tanto na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, vendo as coisas acontecendo e fluindo com graça, com espontaneidade. Eu deveria estar dizendo: Deus, que o Senhor é maravilhoso, que Deus fantástico, eu tenho cuidado de mim de uma forma, e isso é um fato para mim. Poucos dias atrás, o Dr. Edmo e eu estávamos conversando sobre isso, falando: cara, nós tivemos tanta bênção de Deus, que eu jamais, nos meus melhores sonhos, poderia imaginar que Deus seria tão bom e tão cuidadoso com a minha vida. Eu jamais poderia imaginar. Eu sou extremamente grato a Deus. Mas sabe o que eu comecei a descobrir no meu coração? Uma suspeita. Uma pontinha estranha de suspeita. Vinha um pensamento constante na minha alma o seguinte: as coisas estão muito boas, mas não vão ficar assim. Qualquer hora pode não ficar tão bom assim. E era interessante que eu ficava com medo. Eu ficava inseguro pra caramba nesse negócio, cara. Esse negócio vinha no meu coração, né? E aí, de vez em quando, estou lá orando, estudando a palavra e agradecendo a Deus, e aí as coisas estão muito boas, mas não tem garantia nenhuma de que vai ficar assim. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele é soberano, Ele tem o direito de tirar a vida, de dar riqueza, da pobreza. Então, as coisas estão boas, mas não vão ficar exatamente assim. Gente, esse negócio foi crescendo no meu coração, e eu comecei a perceber que aquela coisa que era uma pontinha de desconfiança de Deus, começou a tomar conta do meu coração. A ansiedade foi a característica inicial, básica. Ansiedade, medo do que poderia acontecer em relação ao futuro. E eu me lembro perfeitamente, quando eu comecei a orar, dizendo a Deus: Deus, muda os meus sentimentos em relação a quem Tu és. Deus, muda a minha percepção da santidade, da bondade e da misericórdia Tua. Eu não preciso ficar com medo do que Deus vai me fazer, porque Ele diz que Ele tem pensamentos de bênção e de paz para a minha vida. Eu não preciso ficar antecipando o pior no futuro. Se eu tiver que lidar com perdas, lutos, provações, tristeza, eu sei que isso é próprio de gente que ama a Deus também. E que quando eu atravessar o vale da sombra da morte, também, eu não preciso temer mal nenhum. Sabe por quê? Porque a vara e o cajado do Senhor vão estar comigo. A sombra dele vai me abrigar do sol. Deus vai cuidar de mim. Eu não preciso continuar tendo relação de suspeita com Deus. Isso foi libertador para o meu coração e para a minha adoração. Eu não sei como é que você lida com Deus e com a divindade, mas você pode lidar com raiva com Deus, de alguma coisa que aconteceu na sua história, de alguma perda que você teve significativa na vida, de um sofrimento maior do que você poderia imaginar que teria coragem de viver depois disso. Nós estamos aí no meio de uma burdoada estranha, com a perda do Mateuzinho, 6 anos de idade, um presente de Deus para a nossa vida. E Deus não quis curar o Mateuzinho, Deus quis levá-lo para a glória dele. O que pode acontecer no nosso coração quando a gente ora por isso e de repente o nosso coração fica desconfiado de Deus? Como assim? Eu posso confiar em Deus? Ou você está dizendo como Jorão: eis que este mal vem do Senhor, que mal, pois, eu esperaria do Senhor? O que eu posso esperar de Deus? Não é o mal mesmo? Essa relação é complicada, meus queridos irmãos, e nós podemos manter, porque Jorão viveu assim a vida inteira dele. Agora, é interessante quando você começa a ler aqui, primeiro, é que você começa a perceber que Jorão não é descrente. Jorão não é um ateu, não. Pelo contrário, ele é um cara, olha, lá na frente você vai ver no capítulo 8, conversando com Geazi. Lembra que Geazi, aquele rapazinho que foi lá e mentiu para Naamã, para o comandante, para dar presente para ele, essa que Eliseu não quis? Geazi vai lá para o palácio depois desse trem, com lepra, com tudo que tem, vai lá para o palácio, vai leproso, se você quiser ir na presença dos reis.
e não se importar com as consequências do seu pecado, sua decisão errada, você vai chegar leproso lá, meu irmão. Com vestes festivais e vai chegar com 2 talentos de prata nas mãos. Mas eu não gostaria de ter e de estar na pele de Geazi. O que ele está fazendo lá no palácio? O rei Jorão chama Geazi e fala assim: conta as histórias aí de Eliseu. Ele quer saber. Ele é interessado nas coisas de Deus, gosta de ouvir os testemunhos dos milagres, intervenções, manifestações. E o que isso acontece para o rei? Nada. Ele ouve sobre Deus, ele assiste, ele ouve sermão, ele ouve testemunho. Pá, esse negócio aí é só curiosidade. Há um risco no teu coração, meu irmão, e no meu, de sermos curiosos acerca das coisas de Deus. Nós só queremos ouvir curiosidade, mas não quer nada com Deus. Jorão não quer nada com Deus. Segunda coisa que a gente pode perceber aqui é que Jorão é uma pessoa que na verdade não é um ateu, no sentido mais explícito da palavra. Eu tenho aprendido uma coisa curiosa e estranha sobre ateísmo. Eu tenho aprendido que o ateu, ele faz uma declaração de Deus quando ele se declara que ele é ateu. Por quê? Porque se você considerar que ateu é um prefixo grego a, não, com theos, Deus, não Deus, mas o prefixo a no grego ele significa antagonismo, anti-Deus. Eu tenho percebido que, em geral, o ateu ele é anti-Deus. Ele não é um cara que nega a existência de Deus na maioria das vezes. Ele é um cara que tem raiva de Deus na maioria das vezes. Ter raiva de Deus é uma declaração de fé. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque quando você tem raiva de alguma coisa, você tem que pressupor que ela existe, porque senão não faz sentido, você é um tolo. Ter raiva de alguém ou de algo que não existe. O ateu é esse tipo de gente que tem raiva de alguém que ele não quer que exista. Ou então não pode ser ateu, no sentido mais estrito da palavra. Ele é antiteo. Ele é contrário a alguém que existe, ele tem raiva de Deus. Então, meus queridos, o ateu, por sua própria natureza, ele faz uma declaração: eu creio que Deus existe, eu só não gosto dele. Eu sei que Deus é real, mas eu odeio o fato de que Deus é Deus. É uma declaração de fé. E eu queria terminar trazendo algumas aplicações para o meu coração, para o seu coração sobre isso aqui. Primeiro, nós precisamos entender que Deus tem preocupação com pessoas que, por alguma razão, na história, ficaram atravessados no meio do caminho por causa do senso de que Deus lhes é hostil. Eu tenho pensado de que Deus tem muito cuidado com esse tipo de pessoas e Deus quer restaurar esse tipo de pessoa. Às vezes eu tenho encontrado gente quebrada, gente triturada, que me faz perguntas profundas de alma, na expectativa de que eu possa responder as questões teológicas e existenciais que eu não dou conta de responder. Não raras vezes eu tenho conversado com pessoas profundamente quebradas por causa de experiências dolorosas na vida. E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu não sei por que Deus fez isso, mas eu sei de uma coisa: Deus é santo, Deus é amoroso e Deus é bom. Eu não entendo o mistério de Deus, eu não entendo por que Deus muitas vezes permite a gente passar por provações, mas eu sei que Ele é amor mesmo quando a tragédia nos abate. Eu sei que Ele é Deus poderoso mesmo quando parece que nós não vimos a força de Deus. Eu não sei porquê, mas eu sei que Ele é Deus. Então eu tenho a sensação de que nas Escrituras Sagradas, na experiência humana, gente quebrada e triturada, gente que acha que Deus é hostil, Deus trata com carinho muito especial para trazê-lo para o equilíbrio, para o ponto da alma que precisa estar. Segunda coisa que eu tenho percebido é que grandes crises de fé surgem em pessoas de fé. Gente séria, gente que crê, mas que tem que chegar diante de Jesus como aquele pai do filho endemoniado, lá em Marcos 9, que Jesus pergunta, o senhor pode curar o meu filho? Ele diz, eu posso. Tudo é possível que crê. E ele vira para Jesus e fala assim, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Você já orou assim, meu irmão, minha irmã? Deus, eu creio, mas eu estou sem fé. Eu tenho encontrado tanta gente sincera, honesta, com crises pessoais de fé,
e dizendo a Deus: Deus, fortalece a minha fé, Deus fortalece o meu coração, Deus me levanta, eu creio, mas está difícil, está pesado, eu creio, e essa relação dialética, ambígua da minha alma, mas eu estou aqui, Senhor, eu não vou sair do teu altar. Terceira coisa que eu gostaria de dizer: Deus entende, e Deus restaura corações quebrados. A Bíblia nos diz que Deus nunca se afastou de Jó, e não foi fácil para Jó, não. Deus nunca se afastou de Jó, em nenhum momento. Você não vai ver Deus longe de Jó, apesar de Jó achar que Deus está longe. A mulher de Jó entra em crise e se aproxima dele e fala assim: você ainda crê nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e crê, some, chega de sofrimento, essa fé ridícula sua. Ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, Deus nos deu bem, não poderia nos dar o mal também, louvado seja Deus, eu vou continuar firme aqui no meu caminho. É fantástica essa coisa de Deus, fantástica essa coisa do coração de Jó. Jó entra numa dimensão de mistério e começa a perguntar para Deus: Deus, por quê, por quê, por quê? Deus não responde nenhum dos porquês dele, mas Deus começa a dizer: Jó, quem é que estava lá, Jó? Jó, quem é o autor de tudo? Jó, quem é que pode? Jó, quem? Aparece 42 vezes, Deus perguntando a Jó quem. Não o porquê, mas quem. A questão não é ter explicações filosóficas para isso, mas entender que é um Deus que está por detrás disso tudo aí. A cruz é o lugar, meus queridos irmãos, que revela-nos esse Deus absurdamente compreendedor do meu coração e do seu coração. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, no qual nós podemos nos achegar. Sabe por quê? Porque Ele passou por toda a provação que você poderia passar. Ele experimentou hostilidade, traição, oposição, sofrimento, escárnio, morte, tudo isso Jesus experimentou. Ele chegou ao ponto de, na sua vida, dizer ao Pai: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Sentimento absurdo de solidão. Mas agora, meu querido irmão, sejamos honestos. Em que lugar o Deus Todo-Poderoso poderia estar naquela hora, a não ser naquele Calvário? Naquele Calvário, lugar de vergonha e de humilhação e opróbrio, era o lugar da glória de Deus se manifestando na história. E o ponto central de toda a história humana: Deus estava lá. Deus está aí nas suas perplexidades, Deus está aí nos seus medos, Deus está aí na sua insegurança, Deus conhece teu coração. Agora, meu querido irmão, não faça como Jorão. Jorão insistiu em hostilizar a Deus, se afastar de Deus, e ele vai morrer de uma forma absolutamente tola, por causa das atitudes dele, de sempre desprezar a Deus e hostilizar a Deus no coração. Nós precisamos muitas vezes nos arrepender e voltar para Deus e dizer: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus, eu preciso te conhecer melhor, Senhor. Eu não estou conhecendo a tua integridade, o teu caráter, a tua santidade. Eu preciso me aproximar mais do Senhor, eu preciso te conhecer melhor. E quando isso acontece no nosso coração, meus queridos, o resultado é maravilhoso na nossa vida. Sabe por quê? Porque surge a gratidão e surge a adoração. Fora disso, nós vamos continuar perguntando assim: a qualquer mal que surgir na nossa vida, a gente vai começar a dizer: bem, esse mal veio de Deus. O que mais eu poderia esperar de Deus a não ser o mal? Se você está nesse caminho, eu gostaria de dizer que esse caminho é um caminho muito perigoso. Mas eu sei que mesmo assim, nesse caminho, onde você está caminhando, Deus ainda ama você e Deus quer restaurar a sua história. Que Deus nos ajude. Amém.